Agora vamos para um palco oferecimento de um patrocinador nosso, Samsung. Vocês vão ver por aí que estamos todos fazendo cobertura, o quê? Com nossos Galaxy na mão. A gente faz a hashtag publi aqui também. E agora eu vou chamar, a gente vai falar sobre da correria ao criativo, como a IA está ajudando a sua equipe, né? Porque a gente sabe que às vezes o trabalho do criador, ele é solitário. A gente vai até apresentar uma pesquisa Creators e Negócios depois das 16 horas em outro palco, que mostra exatamente isso. E para esse palco eu vou chamar a Tati, diretora de Criação, Planejamento e Curadoria da Agência, como mediadora. Bem-vinda. Fica de olho. Você viu a corneta, né? Você viu a nossa cornetinha do tempo. E também a Bárbara Cândido, publicitária e criadora de conteúdo belíssima. Otávio Pompeu, criador de conteúdo também, especialista em IA. Eu amo esse povo do IA. E Cune, Brand Lead do Google Gemini para a América Latina. O palco é de vocês. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, YouPix. A gente está muito feliz de estar aqui a convite da Samsung para falar sobre esse tema que está mudando o nosso presente, não é mais o futuro, né? Então, vamos falar de inteligência artificial, que se antes deixava a gente inseguro e tudo mais, acho que agora ela virou um grande aliado dos criadores de conteúdo. Eles já foram mais do que bem apresentados, Bárbara, Pompeu e Cune. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E eu quero começar jogando a bola para o Pompeu. Pompeu, quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente ainda pensa nessa competição entre humanos e tecnologia, vão roubar meu emprego, meu Deus do céu. Mas a grande virada é como ela devolve tempo para o criativo. Perfeito. Como que você enxerga usar o Galaxy AI somado ao Gemini para ajudando os creators nesse processo? Perfeito. Primeiro, bom dia, time, tudo bem? Eu acho que existe uma narrativa que fala que a inteligência artificial vai substituir a gente, que a inteligência artificial vem, que nem como você falou, como um concorrente. Mas eu não acredito nisso, porque toda vez que alguém vem falar para mim que a inteligência artificial vai substituir os creators, eu vejo uma outra coisa acontecendo no mercado. Primeiro de tudo, eu vejo que tem muita gente criando muita coisa com qualidade. Segundo, eu vejo muita gente conseguindo potencializar todos os resultados que tem com inteligência artificial. E para mim, e foi uma coisa que eu estudei muito no MIT, é que a gente tem que se desprender dessa ideia de só inteligência artificial e focar em algo chamado inteligência coletiva, que é exatamente todo esse processo que a gente faz, da gente conseguir ter a inteligência artificial ajudando a gente junto com a inteligência humana, que é aqui onde a gente consegue dar os nossos inputs, é aqui onde a gente consegue colocar o nosso contexto e claramente conseguir ter mais resultado com isso. A inteligência artificial, ela não tem a nossa autenticidade. Ao mesmo tempo, a gente, como humano, a gente não consegue ter a escala. Quando a gente faz essa junção, a gente consegue ter inteligência coletiva e, consequentemente, a gente consegue prosperar na utilização da inteligência artificial. E nada melhor do que ter todo esse framework de inteligência coletiva com o que está no nosso bolso todos os dias, que é, literalmente, o nosso celular. Então, eu acho que o papel do Galaxy AI aqui, para o criador e para qualquer um que utiliza, é literalmente conseguir entender coisas que podem ser automatizadas dentro da sua rotina e que você pode ter ganho de tempo, que você pode ter ganho de escala e, consequentemente, que você consiga ter um ganho de resultado. Então, claramente, né, o Galaxy AI, exatamente por estar aqui no nosso bolso, junto com o Gemini, a gente consegue fazer esse framework da inteligência coletiva em diversas etapas que a gente tem. Tanto quando a gente vai criar, que a gente recebe um briefing e a gente quer entender melhor os principais pontos que devem ser comunicados, tanto quando a gente vai fazer uma tarefa burocrática, quando a gente vai assinar um contrato e a gente quer entender melhor o que está acontecendo, né, com aquele contrato em si, ou até quando a gente vai montar um roteiro, quando a gente quer pegar algumas ideias e, basicamente, fazer um planejamento que seja positivo para a gente. Vou pegar um gancho na sua fala e jogar a bola para a Bárbara. Sua rotina, ela é múltipla, né? Você é a famosa equipe, mistura a sua vida pessoal, seus conteúdos. Aí tem que emitir nota, pagar os boletos, organizar os briefings, o cronograma de entrega. Como é que a AI, né, o Galaxy AI, junto com o Gemini, te ajuda nesse processo? Eu sei que a gente tinha até preparado um vídeo para estar aqui,
Mas fica aí um spoiler para vocês, acompanhem nas redes da Bárbara, que ela vai soltar esse vídeo em breve, para vocês verem como é que é na prática. É isso. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui do lado desses feras nesse palco, gente. Sério, o pessoal aqui manja muito. Mas vamos lá, falando de IA, eu divido muito o uso da IA em 2 tópicos. A parte burocrática e a parte criativa. E como é importante a gente entender que a inteligência artificial ela veio realmente para ajudar, como o Pompeu falou. Porque na parte burocrática, lembrar de emitir uma nota fiscal, lembrar de ver se o pagamento caiu. E com a gente que tem o Galaxy AI no bolso, junto com o Gemini, né, que consegue ir entrando em outros aplicativos, o Cross Apps que a gente chama, um dos exemplos que eu dei no vídeo que vai sair, me ajude a lembrar, no dia 12 de outubro, de conferir se aquele pagamento caiu. Então, você está tranquila, vivendo sua vida, ou às vezes trabalhando, fazendo outra coisa, você consegue pedir aqui para o assistente no seu bolso te lembrar de fazer alguma coisa, de conferir. E como é importante, né? Porque Perfeito. acho que nesse trabalho de influência, quanto mais profissional você for, mais as marcas te levam a sério, mais você trabalha. Então, esse profissionalismo, com a ajuda da inteligência artificial, cara, leva a gente para outro lado. Então, putz, não estou com tempo, me pediram um roteiro de ontem para hoje. Quem nunca, né? Porque é tudo para ontem nesse universo. Então, pedi ajuda para o Gemini para resumir um roteiro, fazer um brainstorm de ideias. Eu uso muito para editar rascunhos meus. Claro, a criatividade, a ideia tem que ser do criador de conteúdo, sempre, né? Porque senão a gente vai acabar virando cópias uns dos outros, simplesmente reproduzindo um conteúdo ali que a inteligência artificial deu para a gente. Nisso eu também não acredito. Mas eu uso muito para melhorar rascunhos de publicidades. Depois que eu li o briefing, entendi o que tem que fazer, posso até fazer um brainstorm ali com a IA, para ela me dar mais ideias, puxar uns ganchos, mas aí, na hora do rascunho, eu abro lá no Docs, faço todo o meu rascunho, vou colocando todas as ideias que eu tive, dou uma estruturada e, a partir daí, que eu passo para a inteligência artificial para ela me ajudar a estruturar melhor, fazer aquela tabelinha, né, de fala, cena, lettering, que é ótimo, as agências adoram ver quando a gente manda assim tudo organizadinho. A gente gosta mesmo. Viu? Não é? Então, eu sinto que a inteligência artificial ajuda muito nessa coisa da profissionalização, porque é uma profissão nova, a gente está vendo mais essa coisa da profissionalização agora, só que com a ajuda da inteligência artificial, com certeza a gente consegue ir muito mais longe. Muito bom. Falando em Creator Economy, em toda essa relação, né, eu queria puxar um gancho aqui com o Cune. Samsung e Google é uma parceria já de longa data, especialmente olhando para a evolução da Creator Economy. E do ponto de vista de produto e inovação, como que vocês estão desenhando o futuro que a AI seja não só acessível para todos, mas também relevante na rotina de quem cria? Sim. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Samsung e o Pix, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho de Gemini e essa parceria incrível que é Samsung e Google, que, como vocês sabem, já é de anos, né? E acho que uma coisa que a gente escuta muito falar, e uma vez alguém me disse isso, que a vida do criador é 20% criação e 80% trabalho duro. Fazer pesquisa, roteiro, mandar um e-mail, estruturar, produzir, postar, analisar tudo. E a gente quer inverter essa conta. Então, a missão nossa de Google e Samsung é tornar esse trabalho operacional mais fácil, mais simples. Para quê? Para a gente inverter a conta e os criadores terem mais tempo, de fato, criar, né? E aí a nossa ideia é fazer isso em 3 frentes. A primeira delas é a gente desbloquear todas essas travas, né, e trazer o Gemini na palma da sua mão, no seu telefone, que você vai pedir, me dê 5 ideias para fazer um roteiro, depois você escolhe essa ideia e pede para ele estruturar esse roteiro para você. Ou, por exemplo, se você está lá navegando no seu feed, você viu uma referência que você gostou. Em vez de, sei lá, tirar um print screen, não, você só circula para pesquisar e a busca do Google já te traz. Como você faz aquele efeito de luz? Onde eu encontro essa jaqueta para comprar, por exemplo? Então, tudo isso trazendo na palma da mão dos criadores. O segundo pilar é como que a gente faz isso e torna isso acessível, né? Então, quando a gente fala de modelos de IA, um grande desafio é como você consegue colocar todo o poder computacional na palma da mão das pessoas, né? E para isso a gente tem uma solução muito interessante que é o Gemini Nano, que é um modelo que roda dentro dos telefones da linha Galaxy, dos flagships, para as coisas diárias, né, o que você precisa. Então, uma notificação com conteúdo específico do que você precisa naquele momento.
E se você precisa editar uma imagem usando inteligência artificial generativa, aí sim você acessa todo o poder dentro da nuvem. E, por fim, o grande objetivo é amplificar a criatividade humana, né? Então, quando a gente vai inverter aquela conta dos 80-20, a ideia é isso, é dar mais poder para o criador. Por quê? A IA não tem a sua experiência, não tem a sua bagagem, o seu conhecimento da cultura local. Então, tudo isso é o criador que vai trazer e vai colocar ali em prática, né? Porque, no fim, o que a gente acha é que não é sobre a tecnologia, mas sim o que cada um de nós podemos fazer com ela. Eu vou jogar uma pergunta para a galera, antes de voltar para cá. Quem aqui já está usando IA no dia a dia? Quem não levantou a mão porque está com medo? Eu queria jogar para vocês, para a gente começar a caminhar para o fim, mas podem falar com bastante calma, porque a gente está com bastante tempo, tá? Queria ouvir de vocês qual é a forma, de cada um, qual a forma mais poderosa de usar a inteligência artificial hoje, seja na criação de conteúdo, na gestão, na estratégia, para que cada um consiga ter mais tempo e espaço para ser criativo do seu jeito. Qual é a forma que vocês acreditam que é a mais poderosa? Bom, vou começar então. Eu acredito que o ganho que a gente tem com a inteligência artificial está em a gente olhar para todos os processos que a gente faz no dia a dia e tentar automatizar o que a gente vê que é manual e que pode ter um ganho, né? Então, a gente escuta muito que a gente tem que automatizar a questão do trabalho em si, principalmente dentro das empresas, mas, para mim, essa questão da inteligência coletiva vai muito de você conseguir entender os processos que você faz, tanto como pessoa, como criador e como CNPJ, e conseguir entender onde você encaixa essa utilização da inteligência artificial, né? E, exatamente como eu comentei, por conseguir fazer esse framework da inteligência coletiva com o Galaxy AI no final, que está no meu celular, eu consigo, principalmente, fazer com que coisas burocráticas consigam ser muito mais leves para dar tempo de eu conseguir olhar para a parte que, no final das contas, é mais criativa, né, Para fazer o que é gostoso, o que é divertido, né? Que é criar, exatamente, perfeito. Então, eu acho que a melhor forma de você utilizar a inteligência artificial nos dias de hoje é exatamente você fazer esse processo de olhar, né, para dentro de como que você faz tudo no dia a dia, entender o que é muito manual e tentar fazer uma automatização disso. Vou dar um exemplo para você. Principalmente quando eu vou fazer coisas mais burocráticas relacionadas à leitura de briefing, entendimento, contratos, até coisas relacionadas à organização no dia a dia, eu acho que dá para você fazer muita coisa utilizando inteligência artificial. E, principalmente, eu que estou dentro, né, do nicho de inteligência artificial, eu falo sobre isso como criador, a gente vê que a gente sempre está tentando fazer automatizações dentro das empresas, mas hoje em dia a gente já consegue ter esse tipo de automatização direto do celular. Então, a gente tem uma ação, né, dentro do próprio Gemini, dentro do Galaxy AI, quando a gente utiliza, que é a ação integrada entre aplicativos. E isso, no final das contas, é você conseguir tirar a parte da automação, que é algo que acho que está muito ligado para dentro das empresas, para a pessoa de fato. Então, eu consigo, inclusive, falar para ele fazer uma pesquisa, né, o Gemini fazer uma pesquisa para mim sobre os principais temas de inteligência artificial que estão em alta no mercado naquele momento, e ele automaticamente consegue organizar isso numa tabela e inserir no meu bloco de notas. Isso só com um comando de voz. Então, você pensa que nos momentos em que eu tenho livres entre uma reunião ou outra, ou quando eu estou desenvolvendo algum projeto, só com um comando de voz eu consigo falar para a inteligência artificial, o Gemini, fazer uma busca, trazer um resultado, estruturar isso dentro de uma tabela, por exemplo, e fazer essa ligação com outro aplicativo meu, que, no caso, é o meu bloco de notas e que eu utilizo para fazer minhas organizações e ter a visão completa, macro, do que eu preciso fazer na semana ou ideias, né, que eu posso vir a desenvolver. Então, esse é só um exemplo, mas é como você pode fazer para olhar para o que você faz hoje em dia, entender seu processo e adequar o uso da inteligência artificial. E, assim, para mim, a coisa mais poderosa que a gente pode usar da inteligência artificial, que vai trazer mais benefícios para a gente, é estar numa postura de aprendizado. Porque acho que a inteligência artificial, o Otávio pode falar melhor sobre isso também, mas a inteligência artificial ela não vai acabar mais, né? Então, isso só vai se transformar, só vai crescer, só vai abrir mais possibilidades para a gente. Então, acho que quando a gente está numa postura aberta, uma postura de estudo, né? Eu não sei, às vezes, as pessoas que ainda não estão usando, talvez seja medo mesmo, medo de não conseguir, medo de não aprender. Porém, gente, é tão
Fácil? É fácil. Se você parar para sentar, entender, assistir umas aulas do Pompeu, dar uma fuçada na internet, ou perguntar para a própria inteligência artificial qual a melhor forma de você usar, você vai conseguir aprender tanta coisa que vai te trazer tantas novas possibilidades. E eu lembro muito de um assunto que eu conversei com o Pompeu há um tempo atrás sobre isso, sobre como a inteligência artificial te ajudou a criar... Como que fala, amigo, quando é uma outra página no TikTok, outras contas no TikTok para começar? Canal Dark. Canal Dark. Cara, eu não sei quantos % que você aumentou seu faturamento através da inteligência artificial, mas eu, que sou capricorniana, filha de economista, quando a gente descobre que com a inteligência artificial a gente vai conseguir ter mais tempo para conseguir pensar melhor, para conseguir ganhar mais dinheiro e ter mais dinheiro investido, cara, isso é tão poderoso, você não depender somente das marcas depois, porque você tem o seu dinheiro, você pode construir os seus projetos. E isso tudo, para mim, vem com o tempo. E vem com essa leveza, né, que a inteligência artificial consegue trazer para a gente nas partes burocráticas para conseguir ter mais tempo para a parte criativa. Então, de resumo, vamos sentar para dar uma fuçada, sabe? Senta 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, e vai. O que eu consigo fazer? Não precisa ser o conteúdo que você vai necessariamente postar, o conteúdo que você realmente vai usar. Mas se a gente começa, quem ainda não começou, se começa nessa postura de aprendiz, que muitas vezes a gente tem medo de ser aprendiz, né, nas coisas, eu vou ser ruim, cara, sentou para estudar 15, 20 minutinhos por dia, eu acho que em um mês, assim, a gente já está longe. Perfeito. Já estou pronta para marcar essa aula sobre canais Dark, tá? Fiquei bastante interessada. Perfeito. Eu concordo com tudo que você falou e só fazendo um adendo, eu acho que tudo que você trouxe aqui entra muito em linha com essa questão da inteligência coletiva, porque é exatamente essa questão que não é só o IA que vai criar para você, mas você está ali como humano, entendendo o que está trazendo, o que está sendo gerado como resultado, adaptando isso e aprendendo durante todo esse processo as melhores formas de utilizar, aprendendo, igual você falou, a conseguir construir esse framework próprio, não uma coisa que está pronta na internet. Como você olha para o seu processo e aplica isso. É aí que está o ganho, é aí que está o ouro, é aí que está a própria revolução que você consegue fazer com essa ferramenta que é tão inovadora no dia de hoje. Não, super. E, como a Bárbara falou, né, essa posição de aprendizado é o que a gente fala exatamente. Né? Você vai aprender e reaprender. Porque cada dia, cada minuto, sai uma coisa nova de IA. Né? Então, a gente não precisa ficar se preocupando, putz, eu preciso saber tudo agora. Não, a gente vai aprendendo e vai ter que aprender daqui a pouco. Uma coisa que a gente discutiu muito é como que mudou a forma que a gente trabalha. Né? Então, acho que a maioria daqui de nós aprendeu na escola sempre ter a resposta certa, né? Então, qualquer prova você tinha que saber a resposta. Com a inteligência artificial, muda. A gente precisa saber fazer a pergunta certa, né? E esse acho que é o grande segredo, é você ter uma conversa com a inteligência artificial, né? Então, a gente passou anos usando a busca do Google, a gente coloca lá 3 palavrinhas e o Google te entende. Com a inteligência artificial, não. Você precisa dar mais contexto para ela, você precisa colocar mais informação ali para que o resultado seja, de fato, útil para você. Né? Então, acho que o grande segredo que a gente tem é isso, você manter uma conversa, ir testando, ir aprendendo, ir reaprendendo para usar e tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Eu tenho mais uma coisa para acrescentar. Eu acho que é dessa palavra que o Otávio trouxe, sobre o framework, eu acho que daqui... Eu não sei se já estão vendendo isso, mas acho que daqui a um tempo vai ter um monte de galera do marketing digital também vendendo seus próprios frameworks de inteligência artificial. Só que é algo tão individual, aqui está no título, né, a minha equipe, eu acho que o nosso papel junto com a inteligência artificial é liderar o seu próprio framework da sua inteligência artificial que funciona para você. Porque daqui a pouco você vai pagar, sei lá, 2, 5, 10 mil pelo framework de uma outra pessoa que talvez não dê certo para você. Sendo que se a gente parar para encarar isso de verdade, essa tecnologia, e começar a construir a nossa, fuçar, o que eu posso fazer com isso, o que eu posso aprender com fulano que fez dessa outra forma, nós mesmos vamos conseguir construir o nosso próprio framework, assim como o Otávio fez. Eu já estou nesse processo, estou abalando, tá? E vou melhorar ainda mais. Muito bom. Acho que a gente tem... Com certeza já tem gente vendendo prompt, isso eu já vi. Já, acho que, bastante. Acho que usar o prompt pronto, às vezes, facilita por um lado, mas dificulta por outro, como a Bárbara trouxe. Eu queria fechar com vocês dois, dando para a gente um breve depoimento de como é para vocês essa relação com a AI sendo Team Galaxy.
Né? Como que essa história transforma a relação com a AI e com Samsung transforma a carreira de vocês como criadores? Perfeito. Eu acho que tudo que eu falei aqui, né, nessa conversa está 100% ligado com a inteligência coletiva, com a utilização, e eu tenho um ganho muito grande por ter, né, essa ferramenta no meu bolso em que eu consigo acessar e construir essa minha narrativa, olhar para os meus processos e construir esse framework. Mas, principalmente, como criador de conteúdo, falando sobre inteligência artificial, é muito legal estar junto da Samsung e do Google, que são duas marcas que, mais do que falam e têm produtos com inteligência artificial, eles querem democratizar isso para que todo mundo utilize. Então, a gente sabe que existe uma diferença já hoje em dia, em dados mesmo, entre pessoas de classe AB e pessoas de classe CD que utilizam inteligência artificial. E a partir do momento em que eu estou trabalhando com uma marca, eu estou junto com uma marca que busca levar a inteligência artificial para todos e democratizar, de fato, esse acesso, é algo muito legal como criador de conteúdo, mas também como pessoa que fala sobre isso e que vê propósito no que a marca está fazendo em termos de mudança para todo mundo que precisa aprender, precisa absorver todo esse conteúdo de inteligência artificial, que vai ser o que vai fazer diferença no futuro. Hoje em dia é uma coisa que a gente é bombardeado de informação, igual quando surgiu a internet. Mas a diferença é que daqui a pouco as empresas vão cobrar que as pessoas saibam utilizar a inteligência artificial, que elas entendam esse framework, essa inteligência coletiva que eu estou aqui conversando com vocês. E está próximo do Galaxy AI, da Samsung, do Google, que está tentando trazer isso para a mão de todo brasileiro, trazer inteligência artificial na palma da mão, é uma coisa que me alegra dia após dia. Que delícia! Nossa, eu concordo completamente com o Otávio. Acho que eu entrei no Team Galaxy em 2021, então já tem um bom tempo aí. E, se eu não me engano, minha memória é meio ruim para isso, mas eu acho que eu estava lá no Unpacked em São Francisco com a Samsung, quando eles lançaram o Galaxy AI, que eu acho que foi no início de 2024, né? Foi início do ano passado, isso mesmo, eu acho. E, para mim, eu que sou uma pessoa que não mexia com tecnologia, sempre fui comunicadora, eu gosto de ter uma personalidade um pouco mais próxima das pessoas. Assim, eu não sou ultra das tecnologias, mas até eu mesma, que sou uma pessoa normal, consigo usar no meu dia a dia, e eu acho que é isso que as empresas, que Google, que Samsung estão tentando trazer, que a inteligência artificial é para todo mundo, porque ela realmente é. Então, estando desde o início nessa parceria, eu consigo ver desde os primeiros passos e descobrir que não é um bicho de 7 cabeças, é justamente para simplificar e que a gente não precisa ter medo de usar, de fuçar, de entender, de falar para uma outra pessoa usar também, porque a gente está junto das duas maiores empresas nesse quesito de tecnologia, de inteligência artificial. Então, realmente é uma honra estar aqui e usar e incentivar outras pessoas a usarem, porque eu sei que a inteligência artificial ela realmente traz muitos benefícios para a nossa vida. Então, se a gente usa da maneira correta, uma maneira sadia, né, cara, só sucesso. De uma maneira fácil, né, que no final das contas está no bolso. Está no bolso, é para todo mundo usar, gente. Vamos largar esse medo e começa a fuçar aí, porque vai ser babado. Muito bom. Bom, eu queria agradecer vocês três. A gente já chegou ao final, essa é a hora que vocês fazem. Cuni, muito obrigada. Obrigado. Pompeu, Bárbara, obrigada, foi incrível. Eu aprendi muito mediando esse painel com vocês. Poderia ficar 3 horas aqui? Poderia. Acho que tem bastante assunto. Acho que o recado que a gente deixa para todo mundo é que a inteligência artificial ela não faz por você, ela faz com você e ela não elimina a necessidade de vocês serem autênticos, para a gente não ter um monte de conteúdo igual. Explorem a autenticidade de vocês. E abro para vocês se despedirem também. Obrigada. Boa. Obrigada, gente, pela atenção, por estarem aqui. Acho que tem tanto painel legal rolando ao mesmo tempo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E bora todo mundo construir a sua própria equipe para que a gente consiga se desprender um pouquinho mais dessas tarefas burocráticas e difíceis, para a gente voltar a pensar nas coisas criativas, que era o nosso sonho, a nossa vontade, quando a gente começou a trabalhar com conteúdo, e na hora que começou a entender, eu falei, eita, tem um monte de burocracia. Então, vamos usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Perfeito. Time, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado, Google. Obrigado, Samsung também. E acho que a mensagem é essa. Utilizem a inteligência artificial de uma maneira estratégica, inteligente. Pensem nisso que eu disse da inteligência coletiva, que eu tenho certeza que os próximos passos vão ser coisas que vocês vão criar que vão ser fenomenais. Obrigado. Obrigado, Bárbara, Pompeu, Tati, pelo convite, Samsung.
Acho que o ponto é esse, né? Vamos voltar às nossas raízes de aprender e reaprender e pensar em como a gente faz melhor as perguntas. Porque é isso, desbloqueando todas essas travas que a gente tem, sobra mais tempo para a criatividade. Uhul! Obrigado. Obrigada!